Hoje eu quero fazer aqui uma breve reflexão convosco acerca de uma das matérias que é eventualmente das mais discutidas na área do desenvolvimento e que está relacionada com a inteligência artificial, deep learning, data analysis, etc, etc. E eu ainda não tinha trazido aqui ao meu canal nenhum vídeo sobre esta questão e eu achei por bem trazer aqui uma brevíssima reflexão conjugada com alguma informação para que vocês também estejam a par de algumas novidades que vão acontecendo nesta área. Eu não sou particularmente um fã de data analysis, de análise de dados, não sou um grande fã de inteligência artificial, embora reconheça que é um universo extremamente atraente para quem está de alguma forma relacionado com a área do desenvolvimento, mas de facto esta é a minha opinião. Eu tenho imensos receios sobre aquilo que a inteligência artificial poderá vir a trazer num futuro bem próximo, uma vez que caminhamos largos passos para que as máquinas comecem a ter capacidades que ultrapassam aquilo que seria imaginável há alguns poucos anos atrás. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós formos falar numa vertente técnica, eu posso aqui mostrar que de facto já há linguagens de programação mais direcionadas para a inteligência artificial. Uma das mais utilizadas e é bem conhecida é o Python. O Python é uma linguagem de programação relativamente simples de aprender, é utilizada como fonte de construção de alguns algoritmos para o tratamento de dados, para a recolha de informação de dados, por exemplo, a partir de imagens, consegue-se fazer análise muito aprofundada e rápida de milhões de imagens, analisar os seus pixels, analisar formas, etc. e, portanto, guardar toda essa informação. Existe depois outro tipo de linguagens que nós conhecemos menos, como é o caso do R, que também é uma linguagem muito efetiva para fazer esse tipo de análise. Eu nem sequer vou falar das outras, o Lisp, porque já são linguagens bastante antigas, mas dizer que, fundamentalmente, hoje em dia, parece-me que o mercado das linguagens de programação, se é que existe um mercado, está muito atento a estas questões da inteligência artificial. E nós poderíamos, numa primeira instância, achar que tudo isto é muito positivo. Porquê? Porque estamos a falar, fundamentalmente, de criar mecanismos que ajudem as pessoas no seu dia-a-dia, que permitam que, por exemplo, os automóveis circulem de forma autónoma. Tudo isto é muito bonito, mas, como nós sabemos, e basta olhar para a história, o ser humano sempre procurou, primeiro, nas grandes descobertas que faz, que elas fossem adaptadas no sentido de fazer prevalecer o seu poder relativamente aos outros. E eu falo nomeadamente no capítulo militar. Aliás, para quem não acompanhou as informações relacionadas com os Estados Unidos versus Irão, o que aconteceu foi que, por exemplo, os Estados Unidos, isto é uma notícia do The Guardian, recentemente estiveram na iminência de fazer um ataque ao Irão, uma vez que o Irão abateu um dos seus drones não tripulados e os Estados Unidos fizeram algo que nos interessa em termos de temática aqui. Eles conseguiram controlar as armas ou o sistema computadorizado de lançamento de armas do Irão através de hacking. E quando nós olhamos para isto e perguntamos o que é a inteligência artificial tem a ver com isto, tem tudo a ver com isto. Isto é, de certeza absoluta que durante meses, em vez de ter um hacker a tentar entrar nos computadores específicos do sistema iraniano, houve com certeza bots criados com inteligência artificial que foram procurando o rasto das ligações a estes sistemas. E finalmente encontrado esse rasto, então hackers conseguiram certamente entrar dentro dos sistemas e conseguir desabilitar a possibilidade do Irão poder, contra-atacar com o lançamento de mísseis. E esta é a minha maior preocupação no que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência artificial. É porque, quer queiramos, quer não, sempre que tudo aparece como sendo uma nova invenção para ajudar a humanidade, quem se apropria, em primeiro lugar, deste tipo de descobertas são as áreas militares. E neste capítulo tenho imensos receios. No entanto, eu quero vos acrescentar aqui alguma informação para além destas minhas preocupações, ok? Muito recentemente saiu um artigo do MIT referindo que está a ser criado, ou está já numa fase muito avançada de desenvolvimento, uma linguagem de programação, uma nova linguagem de programação, parece que elas nascem aí de semana a semana, é exclusivamente dedicada à questão da inteligência artificial, ou AI, Artificial Intelligence. E
O que acontece neste momento é que o próprio MIT, que é uma das principais entidades mundiais ao nível do desenvolvimento de tecnologias, etc., está a criar uma linguagem chamada GEN, que já tem um site que nós já iremos aqui ver, e esta linguagem tem como principal objetivo facilitar para que os programadores menos experientes possam também fazer o seu código de scripts de inteligência artificial. Bom, eu não vou estar obviamente aqui a escalpelizar o que é dito neste artigo, apenas dizer que basicamente o GEN é uma linguagem de programação que supostamente será muito simples de aprender e que contém por trás de si, a funcionar em termos modulares, um conjunto de componentes pré-concebidos que, com meia dúzia de linhas de código, irão permitir, por exemplo, fazer a análise de posicionamento de corpos num espaço tridimensional, por exemplo. Imaginem o que é uma câmara de filmar, está a filmar uma determinada área de uma rua, onde as pessoas circulam, e com algumas linhas de código com o GEN, vai ser possível determinar a posição corporal que cada uma das pessoas tinha. Bom, isto é apenas um exemplo para vocês perceberem que, utilizando outras linguagens de programação, seria tecnicamente muito mais fastidioso, muito código seria necessário construir para que fosse feita essa análise, e com o GEN, o que os engenheiros do MIT estão a tentar fazer é simplificar a forma como os programadores menos experientes podem ter acesso, muito em breve, a mecanismos muito complexos de análise de dados, sem ter que escrever toda essa complexidade que está por trás. É a mesma coisa que criar uma caixa de ferramentas, uma ferramenta para analisar a informação da web, uma ferramenta para analisar fotografias, uma ferramenta para analisar vídeos, e com 3 ou 4 linhas de código termos, por exemplo, análises estatísticas, análises probabilísticas, enfim, um conjunto de informações que serão com certeza aplicadas num modelo de interesse para a humanidade muito úteis, mas também exploradas pela parte que eu já referi no início deste vídeo, pela parte militar, poderão ser extraordinariamente perigosas, ok? Ora, para quem quiser ter uma oportunidade de ver aqui o que é o GEN está neste momento em código aberto num repositório do GitHub. Ok? Então o repositório está aqui. Eu penso que se vocês procurarem no Google, eu vou fazer aqui a pesquisa no Google GEN GitHub, e eventualmente irá aparecer aqui logo um dos primeiros resultados. Se vocês clicarem, vão entrar então no repositório dessa linguagem, e depois vocês podem entrar aqui no site onde eu estou, onde tem já um overview, onde tem alguns tutores para a escrita deste tipo de linguagem de programação, alguma documentação adicional e inclusive o source code, portanto é open source. Aqui na parte dos tutoriais, o que me chamou de facto a atenção foi o seguinte: se nós quisermos ver aqui a introdução à criação de modelos com o GEN, o que nós vamos ter a ocasião de verificar é que, se nós olharmos para as características básicas do código, nós vamos ver que ele é em tudo muito semelhante àquilo que nós já conhecemos. Portanto, não será necessário ter conhecimentos extraordinariamente complexos de programação para conseguir eventualmente entrar nesta área. E quando eu digo que esta massificação pode ser extraordinariamente perigosa, eu estou a dizer de facto que estamos a caminhar a passos largos, na minha opinião, e eu espero que vocês deixem na área dos comentários também a vossa opinião. Pode ser absolutamente contrária à minha, como acontece, por exemplo, com a opinião entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg acha que a inteligência artificial é a melhor coisa que pode acontecer, e quanto mais rápido vier, melhor. E o Elon Musk, que é o dono, por exemplo, da Tesla ou da SpaceX, tem muitas reticências, de facto, ao caminho que a inteligência artificial está a tomar nos dias de hoje, e está a avançar de uma forma extraordinariamente rápida, e eu quero que vocês também deixem ficar na secção dos comentários a vossa própria opinião sobre esta matéria, mais ou menos infundada, mesmo para aqueles que só ouviram até hoje falar sobre inteligência artificial, eventualmente que estão numa fase ou numa etapa muito semelhante à minha, que é: eu não tenho muito interesse em ouvir falar sobre isto, de facto não é uma área que me interessa muito,
mas que me desperta alguns receios. E não é se calhar por falta de informação, é mesmo os receios baseados naquilo que a história nos diz relativamente ao comportamento do ser humano e à forma como ele aproveita tudo aquilo que são as novas descobertas e as novas tecnologias, primeiro para fins que não são os melhores e eventualmente depois num futuro muito próximo ou eventualmente muito distante, se calhar, para fins mais humanitários. Mas queria com isto fechar este vídeo dizendo que de facto caminhamos para uma fase da nossa vida tecnológica que vai estar muito centrada na inteligência artificial. Tivemos uma fase que era a da realidade virtual, tivemos uma fase da realidade aumentada. Essas fases continuam a vigorar por aí, mas de facto o assunto de momento é a inteligência artificial. E sublinho também isto, não é inteligência artificial para que nós possamos jogar contra o computador, contra bots do computador num jogo em que o computador nos consegue ganhar com maior frequência, não é simplesmente isso, é algo muito mais profundo. Eu deixei na secção dos comentários para que vocês possam expressar a vossa opinião. Deem uma vista de olhos também no Gen para vocês verificarem se de facto de alguma forma isto se cruza com os vossos interesses na área do desenvolvimento e se eventualmente vocês assim o desejarem, eu irei investigar um pouco mais sobre estas questões da inteligência artificial e trazer aqui ao meu canal.